Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de longevidade, sexualidade, diversidade, enfim, da nossa existência. Não tem uma outra coisa que não seja essa mistura de sexualidade, longevidade e diversidade, que é a atividade física. Atividade física envolve tudo isso. Atividade física é importante para o nosso pleno desenvolvimento humano, ela deve ser praticada em todas as fases da nossa vida. E além disso, eu queria falar duas coisas sobre a atividade física. Quanto mais cedo a gente começa a fazer uma atividade física, quanto mais cedo a gente incentiva a prática de uma atividade física, ela vira um hábito de vida e aí a gente vai ter maiores benefícios na saúde. E além disso, mais um fato importante para a gente entender sobre a atividade física, que a decisão de fazer ou não fazer uma atividade física não é uma questão só individual. Ela envolve determinantes sociais, como gênero, raça, local onde essa pessoa mora, orientação sexual, renda também, entre outras coisas. Então, para falar desses determinantes sobre a atividade física, o papel da atividade física na promoção da saúde e também os determinantes que a gente fala aqui de diversidade, sexualidade e de longevidade, trouxe uma pessoa querida, trouxe Matheus Machado. Matheus é personal trainer e vai falar aqui sobre isso e muito mais. Matheus, obrigado de estar aqui comigo. Obrigado a você pela oportunidade. E vamos falar disso, né? Boa, excelente. Eu acho que, Matheus, a gente vai ter aí esse episódio para falar sobre importância e eu falo para os meus pacientes que eu pareço um disco riscado, falando de atividade física em todas as consultas. Vamos ser esse disco riscado aqui? Me fala um pouco sobre qual a importância que você vê na sua formação como educador físico, como personal trainer, da importância da atividade física para a longevidade. A atividade física, na verdade, ela é histórica, né? Antes, né, a gente caçava pra sobreviver. E daí, com as coisas ficando mais modernas, a gente parou de caçar, né? A gente tem agora a sociedade moderna, só que a gente começou a ficar sedentário. E com isso daí tem um impacto muito grande no nosso corpo. A gente precisa se movimentar pra gente permanecer vivo, permanecer forte e ter mais autonomia. Então, a gente precisa se movimentar de alguma forma. E a gente tá meio que ao contrário disso, né? Na modernidade a gente tá meio ao contrário. Mas é essencial por causa disso, pra gente ter autonomia. Exatamente. E quando eu tava lendo algumas coisas pra gente conversar, tem lugares que vão falar sobre atividade física e exercício físico. Qual que é a diferença? Então, é que a gente coloca coisa muito quadrada, né? Hoje em dia a gente fala assim, atividade física, na verdade, é uma coisa e... Qual outra que você falou? Exercício e atividade. Exercício e atividade é mais basicamente a mesma coisa. O que a gente coloca é que o exercício físico seria que você fecha aquele período pra fazer. Então, por exemplo, uma caminhada é uma atividade física, se você parar pra pensar. Se eu caminhar daqui até o metrô, é uma atividade física. Mas se eu colocar ela como programada, vira um exercício físico. Sim. Essa que é a questão. Porque a atividade física a gente faz, a gente tá levantando, sentando o tempo todo, tá caminhando, às vezes tá correndo, a gente tá fazendo, mas às vezes a gente não coloca um tempo fechado. Eu vou caminhar durante 30 minutos por dia. Terças e quintas, né? Exato, não adianta você virar e falar assim, eu caminho 30 minutos, 5 do táxi pra sei lá o quê, do ônibus. Todo mundo tá caminhando, todo mundo tá levantando e sentando. Porque a gente tá se movimentando, né? Mas não necessariamente a gente parou o nosso tempo pra poder fazer isso. Que eu tenho paciente que fala, mas eu varro a casa, eu arrumo a casa, eu lavo o quintal. Eu falo, não, tem que ter um... Tem que ter, exatamente, um fechado e uma duração. A gente fala que é o início, o meio e o fim de uma atividade. Então isso sim é exercício físico. Sim. Agora, atividades são atividades que você faz. Tanto que a gente faz exercícios pra gente conseguir fazer as atividades. Pra gente fazer as atividades ter autonomia e não sentir dor. Então, eu quis no final de semana fazer uma trilha. E como é que eu ando todo dia, eu vou conseguir fazer? Não necessariamente. Se você não tem força muscular, se você não tem freio de movimento, pra percepção do pé, aí você vai acarretar dores. Então, por isso que a gente separa. E até vai chegando num aspecto aí mais nos ciclos da vida, né, que eu falei, até chegar numa pessoa mais idosa que não consegue sentar e levantar sozinha, né, ou carregar as compras do mercado.
Que seria o básico, né? A pessoa fala, mas... E é muito engraçado que você falou isso, e a gente vê até lógico que tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não estamos falando disso, mas as pessoas começam a adaptar, né? Por exemplo, tem aquele lateral, né? Que é como se fosse um metal, que as pessoas que têm banheiros pra pessoa conseguir levantar. Sim. Olha que loucura, né? A gente não pensa que a gente tem que se exercitar pra gente conseguir ir no banheiro, levantar e sentar. A Tem gente quadríceps, né? Exato, pra conseguir ter o posterior pra também frear esse movimento, né, da descida, né, pra não desabar também, né, e pode até causar desequilíbrio esse desabar. Então a gente coloca um ferro pra levantar, pra sentar. Então a gente vai adaptando em vez de pensar qual que foi o problema inicial, né, disso. Uma falta de atividade, né? Uma força, uma flexibilidade. E a gente, né, não sei se eu tô enganado, mas o pico da nossa massa muscular e massa óssea é por volta dos 30, 40 anos, ou 20, por aí. E daí, se a gente não faz exercício, só vai caindo ao longo dos tempos, né? Do 30 já vai caindo, É. né? A gente até tem quando a gente é criança, a gente faz... Você vê, uma criança de 2, 3 anos, ela agacha, centra, vira, o braço vai pra lá, a perna vai pra lá. E a gente fala que tem mais de 300 movimentos que uma criança faz. Na fase adulta, a gente tem 6. Por que isso, né? A gente faz o quê? A gente senta, levanta, a gente anda. A gente não faz nem rotação. Quando alguém chama a gente faz... A gente vira o pescoço. Dor, né? Exato, a gente não consegue nem fazer essas rotações de tronco. A gente perde muito as mobilidades. E daí a gente tem dor, né? Exato. E daí eu queria entrar naquilo que eu falei um pouco na introdução do episódio, que eu tava falando sobre a decisão sobre fazer ou não fazer. A gente já sabe, então, como um disco quebrado, da importância da atividade física, do exercício físico, seja para prevenção de doença, promoção da saúde, mas vamos falar um pouco sobre essa questão da decisão e dos determinantes. E daí a gente entra um pouco na relação que cada um teve com o esporte ou com a atividade física. Agora, uma questão pessoal, qual que foi a sua relação com a atividade física? Por que pareça, minha relação não foi boa, apesar de ter feito educação física. No colégio eu era muito zoado, tal. Eu fui mediano no esporte, eu nunca fui tão bom. Eu gostava de praticar, mas eu não era o bom, eu não era o escolhido. O primeiro a ser escolhido, eu nunca fui. Só que ele me deu uma sensação de defesa. Entendi. A minha história foi mais ou menos essa. Então, mais ou menos quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu me sentia muito... as pessoas me zoavam muito. Né? Eu me sentia muito acuado por isso. Então eu comecei a lutar, a fazer taekwondo. Faço até hoje taekwondo. E as pessoas começaram a ter medo, né? Porque, né, o Matheus luta e tal. Então essa relação foi uma relação de defesa. Aí depois eu comecei a fazer musculação. Falava, putz, legal, né? Tal. Eu ficava mais forte pro taekwondo. E daí eu comecei a fazer. Então eu comecei a gostar de atividade física pra me defender. Entendi. Então foi um pouco diferente, né, do que deveria ser, né? Que deveria ser, putz, você fez porque você gosta, porque você foi educado pra isso, tal. Não foi por causa disso. Mas uma coisa interessante, né? Porque atividade física, a gente tem que entender qual que é a nossa relação com a atividade física. E, por exemplo, para algumas pessoas eu vou falar, olha, pensa que isso pode ser um remédio, ou pensa que isso vai manter sua força muscular. No seu caso, foi a defesa. Foi a defesa. Foi a defesa. E é muito louco que com isso também eu comecei a, ao mesmo tempo, ser mais duro. Porque como eu via que isso funcionava, eu tinha normalmente a cara mais fechada, eu era mais... Hoje em dia eu já consegui, né, na fase adulta, terapia, né, você consegue dar essas quebras, mas é um método de defesa. Entendi. É um método de defesa. E a gente saber, né, e daí a gente falar um pouco da questão da população LGBT, né, e qual que é a relação que a nossa comunidade se insere nessa relação com o esporte. E você falou assim, dessa questão de ser zoado, eu também. Terapia, mas pra mim pegava muito a questão de ser o último a ser escolhido na aula de educação física do colégio. É difícil, né? Porque assim, você vai pensar, se você for pensar na infância, você pode, né? Enfim, né? Você pode brincar. A ideia da criança brincar, anda de bicicleta, corre, enfim, brinca. Mas quando entra na adolescência, que daí é o fator, né? Porque daí ou você é muito bom e você gosta, você é o escolhido porque você é bom, ou você é totalmente excluído. Sim. E se você tem um traço diferente do ser bom, também você é excluído.
Então, provavelmente, tipo, esse cara não joga muito forte a bola. Ah, é viado, então vamos escolher ele depois. Então você também tem muito essa dominância, né? Sim. Você já começa a entender que existe dominância por força na adolescência, né? Então, eu acho que o que pega inicialmente é na adolescência, porque a adolescência também é terrível, né? Não, exato. Principalmente pro LGBT. Principalmente pro LGBT é terrível. E daí já é um momento que saúde mental já não tá boa, transformações, a gente quer se encaixar e chega um momento que a gente não se encaixa, né? Não se encaixa. Ou não é, na verdade não é que não se encaixa, não é encaixado, não nos acolhe nesse lugar que vai ser um lugar hétero, cis, normativo, né? E outra coisa, né? Coloca a atividade como só esporte. A única atividade é só esporte. Então, ou você faz algo coletivo, porque quando você tá na adolescência, você não quer muito fazer coisas coletivas, você tem vergonha, né? Sim. Então, assim, você é colocado em algo coletivo, onde provavelmente você às vezes não se sente parte daquilo, você olha aquelas pessoas e você fala, por exemplo, eu estudei em colégio de freira, né? Então imagina, né? Eu olhava aquelas pessoas e realmente não me fazia sentido. Então eu olhava e falava, eu não faço parte disso. Uhum. Eu não faço parte disso. Só que também, como é que eu vou fazer? Eu tenho que tentar fazer, então você tenta meio que se encaixar, Sim. mas é meio opressor. Então a atividade física, ela já começa na escola como algo opressor. Sim. E daí você leva isso pra vida toda, né? E você vê um movimento da educação física refletir sobre a heterocisnormatividade ou ainda muito poucas pessoas, alguns educadores físicos em poucos locais? Então, eu fiquei bem afastado dessa parte do colégio, Aham. né? Porque até por causa disso, eu achava que a atividade física deveria ser muito mais que esporte. Eu achava que deveria ter uma coisa teórica, de musculatura, de você entender como você se movimenta. Tá. E não tinha. Na época, né, que eu me formei, ainda era muito quadrado. E Sim. daí eu falei, puta, eu não quero isso e tal. E eu fui pro personal porque eu podia fazer do meu jeito. Então, os alunos que querem esporte, eu vou fazer um treinamento pro esporte. Uns que só querem autonomia. Então eu consegui mesclar. Mas eu acho que é muito divisor de poder mesmo, de força, né? Até o exemplo da queimada, né? Pelo menos na minha época era uma coisa muito... tem queimada pra aquecer, gente. Aquecer a pele, né? Eu lembro que eu ficava tenso, porque eu não queria aquilo. É. Aquilo era muito... E assim, se você não participava, era falta. Exato. Era falta. Então, assim, você ficava que parecia que eles quase que te obrigavam a fazer atividade física. Então, assim, quando você é obrigado a uma coisa que ainda te deixa, quando você vai pra fase adulta, você não quer. Você não quer, você quer. Exato. E outra coisa, você faz uma coisa obrigada, coisas que talvez pessoas seriam boas, só que por uma visão heterocisnormativa não vão ser aceitas, então, sei lá, uma criança, um menino mais afeminado não vai querer dançar porque vai ser zoado, ou né, naquela história de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, uma menina num padrão também heterocisnormativo não vai pro futebol, então vai afastando muito as pessoas, baseado nessa questão do heterocisnormativo, né? E as danças, né, que também tem essas coisas, né, de dança, né, de festa junina, tal, que ainda é totalmente normativo. Sim. As meninas, elas vão ficar de vestido florido lá, e os caras vão ficar de calça e camisa xadrez, né? Exatamente. E vão dançar, e vai ser isso. Isso é desde pequenininho, né? Que bonitinho, né? O casalzinho. E ainda tem casal, olha que loucura. Ainda tem essa parte do casal, né? Porque você não vê, tipo, um casamento sempre é um casamento que tem uma noivinha e o noivo. Não vai ter os dois. E até hoje, se você for ver vídeo, você não vê. Não, Você não vê. E daí é isso, você reforça aquele padrão que tem só casais héteros. Sim. E depois vão falar que é a gente que quer obrigar as crianças a terem outras percepções. Não, toda a ideologia é pra ser heterossexual e cisgênero, né? E desde a infância, né? Porque é uma coisa até que eu me questiono, né? Que as pessoas falam, isso aqui, você tem a mesma idade, vão ser namoradinhos. Você fica pensando, não, a criança só tem que só brincar. Que namoradinho, sabe? Tipo, que isso? Vai pensar em namorar lá com uns 20 e poucos anos, né? Enfim, vai descobrir a sua sexualidade antes, mas namorar mesmo, vai um pouco mais pra frente. Mas não, a gente coloca isso, né? E a gente meio que tenta se enquadrar. Eu lembro que eu odiava
essas danças. É. Eu lembro que, tinha que colocar flor. Nossa, eu ficava puto. Não, Ficava puto. imagino. Porque isso, novamente, o ambiente hétero cisnormativo e que a escola, os pais, a comunidade ali nunca refletiu sobre isso e como isso pode ser opressor para aquelas pessoas que não se enquadram nessa norma. Sim. É isso. Eu acho que um pouco, né, e eu queria falar um pouco dessa questão aí de como a gente vai aproximar ou afastar as pessoas da atividade física, né, então a gente está falando um pouco sobre isso, que práticas corporais em ambientes heteros cisnormativos, elas podem dar frustração, discriminação, a pessoa não se querer revelar orientação sexual, identidade de gênero e levar, enfim, abandonar a prática. O que você resumiria, então, de dificuldades para uma pessoa LGBT? E daí a gente pode falar um pouco das letrinhas, mas se você quiser, daí a gente explora mais a realidade das pessoas trans que afastam essas pessoas da prática da atividade física. Mas como no adulto ou na adolescência? Eu acho que a gente podia falar dos adultos. Dos adultos, né? É. Então, o problema da atividade física, que eu vejo que é uma coisa, além de ser uma prática muito hétero, né? Uhum. Dessa coisa de força, por exemplo, até se você for ver, vamos supor, ginástica, né? Você sempre pensa que, tipo, a mulher vai fazer ginástica, né? Ou se o cara for fazer ginástica, ele é gay, sabe? Sim. Tem esses estereótipos, também já é bem que você fica... Malhar glúteo, homem não pode, né? Tem bem essas questões, mas eu acho que também afasta muito porque coloca muito o corpo como um cheque. Sim. Entendeu? Então as roupas também, né? Principalmente para as pessoas trans, é tudo muito apertado, né? É tudo muito apertado, é tudo muito curto. As pessoas, mesmo que você vai numa academia, todo mundo tá olhando o corpo de todo mundo. Tem espelho em todos os lugares. Eu lembro que quando uma época, eu comecei, faz acho que um ano atrás, eu comecei a fazer ginástica olímpica. Eu sempre quis fazer. Quando eu fiz na minha época de faculdade, eu só tinha que fazer aquelas coisas que eu não queria fazer, de trave feminina, aquelas coisas que eu não queria fazer. E daí eu falei, puta, agora, né, me entendendo como um homem trans, eu vou poder fazer, só que, é muito ruim, porque você fica com as aberturas, você se sente, as pessoas ficam olhando, você se sente muito oprimido ali. Então eu acho que porque tem uma relação muito curiosa, né, o brasileiro em si, ele é muito curioso com o corpo alheio. Sim. Então isso também afasta, até por uma questão de, se a pessoa tá acima do peso... todo mundo vai, uma pessoa acima do peso. Aquela pessoa tem que ir pra academia, né? Tá acima do peso, Só não que se ela cuida. chega na academia E não, às vezes não cabe nem no aparelho. E todo mundo da academia tá tudo marombado, vão olhar pra ela... Zoando, fica... tá pegando pouco peso, tem aquelas questões de frango, tipo... Você nem sabe o objetivo da pessoa, sabe? Você nem sabe que grau que ela tá, e daí você fica... Então tudo é muito... tudo muito... vamos zoar. Vamos criticar, né? Então, a atividade física, ela se rodeia isso, sabe? Ou, por exemplo, começa a fazer atividade física. Não adianta nada se você não comer bem. Calma. É um hábito de cada vez, sabe? Parece que é muito punitivo o tempo todo. Se você começa a fazer uma prática, mas não adianta nada se você bebe. Calma. Não, e não venha me controlar, eu faço o que eu quiser, né? Então, as pessoas, elas acham que elas têm esse direito de controlar tudo. Se você inicia em alguma coisa, elas te estimulam a desistir porque você não mudou outros hábitos. Eu acho que a atividade física, à medida que você vai fazendo, você vai percebendo que se você come uma coisa muito pesada ou muito gordurosa, você não consegue treinar depois. Você vai ficar lá com refluxo. Você vai ficar, você não vai conseguir, né? Então você fala, putz, bom, no dia que eu vou treinar, eu vou ter que comer uma coisa melhor, tal, mais leve e tal. E daí ou às vezes você fala, puta, vou fazer. Aí, quando você termina, foi tão liberado, tanto endorfina, tanta coisa de bem-estar, que às vezes você nem quer comer aquela coisa mais gordurosa. Você fala, eu fiz um negócio aqui, vou comer um negocinho mais leve e tal, e vou dormir bem. Ou vou direto pro trabalho. Então, a atividade física, ela começa a te influenciar a ter outros hábitos de uma forma muito mais automática do que regrada. O problema é que a pessoa já quer entrar com resultado, né? Porque é isso que a sociedade impõe quando você começa a fazer uma prática. Você pode falar, pra saúde, a pessoa ri da sua cara, né? Fala, saúde, pra quê?
saúde. Não, e é o que você falou. O peso de você ser um corpo dissidente ou fora da norma naquele espaço, né? Então, o espaço da academia é muito violento para uma pessoa que não se adequa, né? Para uma pessoa gorda ou para uma pessoa LGBT, ou o que você falou, às vezes uma pessoa mais magra. Tem que ser aquele padrão, né? Tem que ser aquele padrão. E daí, pensando em pessoas trans, pensando que o treinamento hoje em dia é algo muito binário, né? Sim. Então, assim, uma mulher trans, se ela não tiver a passabilidade como mulher para aquele instrutor, vai colocar várias coisas que são relacionadas no mundo masculino. Mais braço, mais ombro, tudo que essa pessoa quer fugir. Sim. Né? Assim, lógico que a gente tá falando de uma coisa geral, tá? Sim. Tem pessoas que falam, não, eu quero ter mais braço e eu quero ter uma simetria, beleza. Mas vamos pensando numa coisa mais geral. E a pessoa vai abandonar. Um homem trans que, tipo, é muito, muito marradinho. Aí fala, puta, eu quero ficar maior. Aí tem uma porrada de exercício de perna. Não que o homem não tenha que fazer perna, não é sobre isso. Mas a pessoa, ela precisa olhar pro corpo dela e falar, putz, eu me sinto bem com esse corpo. Pra isso, ela precisa experimentar. E eu tenho certeza que um homem trans já experimentou muito fazer perna. Pode ter certeza, na vida dele, sabe? Então, ele pode experimentar de uma coisa não tão binária, assim, não, tipo, homem pra uma coisa, Então, assim, falta um pouco desse tato, sabe? E mesmo pensando que às vezes é binário, vamos supor que um homem trans chega lá, ele tem uma passabilidade, coloca um treino, não, agora só braço, mas será que também é só isso? Exato. Não existe uma discussão. E a gente não ouve, né? Então, será que o professor, a professora da academia tá preparado para ouvir, para perguntar qual é a identidade de gênero da pessoa, né? Que às vezes não tá nem preocupado em perguntar. E é muito louco. Eu tenho um aluno que ele tem um quadril muito em retro, né? Que a gente fala, aquela bunda pra dentro, né? Eu comecei a falar, falei, e ele tinha muita dor na lombar, tal, né? Porque tava em alongamento e tal. Eu falei, a gente tem que começar a ganhar um pouquinho mais de mobilidade desse quadril, você tem que começar de forma bem clara, empinar a bunda, de forma bem clara. Aí ele falou, não, eu não me sinto bem. Aí eu falei, por quê, né? É um homem trans. Ele falou, porque homem não tem bunda, né? Homem não pode, senão, né? Tem o estereótipo do gay e tal. Eu falei, tá, mas aí você vai ter uma hérnia. Você vai... Você prefere ter uma hérnia ou ser mal falado, entre aspas, Entre aspas. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu aí eu virei pra ele e falei assim, eu tenho uma bunda enorme, eu sou menos homem, então... Eu falei, já vinha assim. Daí ele falou assim, nossa, e daí eu comecei a fazer, mas imagina pra um cara, né, que é todo retido ali, né, que quer passar que tem aquela tensão, começar a fazer essas aberturas... Numa academia, num ambiente que também talvez ele não se sinta tão homem, é muito difícil, né? Muito, muito. Aí eu falei, faz em casa, e daí na academia a gente faz uma coisa mais de macro. Mas pensa, né? Eu, como um cara trans, falando pro cara. Agora pensa um cara da casa. O cara não vai falar, você tem que fazer mobilidade de quadril, porque senão você vai travar suas costas. Demanda tempo e demanda confiança. Que confiança é uma coisa que se estabelece aqui, né? Eu saber que você vai ser receptivo com as minhas demandas e vice-versa, né? A mulher trans fala, mas aí eu vou ficar com muito braço, vou ficar parecendo um homem. Eu falei, pelo amor de Deus, não é sobre isso, sabe? Você precisa ter uma estrutura de tronco, né? Você precisa. Eu não tô falando que você vai fazer, não vou deixar um treino que você vai hipertrofiar e vai ficar, mas você tem que ter uma proporção, né? Sim. Isso não vai te deixar menos ou mais mulher, né? Então a gente também coloca a atividade física como, pra eu parecer ou pra eu ser visto mais como homem, isso até de um meio cis, tá? Sim. Né? E de tal maneira. Então... Até porque o corpo exerce essa função do poder, né? Eu vejo, e falando pela sigla G dos homens gays, a quantidade de pessoas que estão adoecendo, e digo mentalmente, pra seguir o padrão estético o musculoso, o marombado, ser a bicha padrão. Nossa, a bicha padrão também sofre, viu? Vou te falar, porque é isso, e é uma coisa muito mental, porque assim, o homem gay, ele tem muito essa coisa do corpo, né? Sim. Ele tem muito, 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 e cara, às vezes é uma grande de uma besteira, né? Mas tem isso, e daí pensa que ele vai envelhecer, né? Eu acho que, imagina, o medo disso. Exato. O medo que tem de envelhecer. É muito complicado.
Teve uma vez, eu tava fazendo uma aula, eu adoro uma professora, que ela é uma professora travesti lá do Ceará, chama Helena Vieira, conhece? Não. Ela é maravilhosa, é incrível, e ela é uma travesti, e daí ela tava falando uma vez que a academia pra ela é o lugar mais de performance de gênero, seja pra pessoas cis ou pra pessoas trans, que é um lugar assim, onde tá todo mundo performando gênero ali. Exatamente. Uma ótima colocação. Nessa questão, seja para reafirmar o gênero feminino da pessoa que se identifica, seja para reafirmar o gênero masculino, porque tá todo mundo trabalhando o corpo lá. E olhando o outro, né? E olhando o outro. E olhando no espelho. Então essa questão do corpo é bem foda, assim, na questão do ambiente da academia. E essa coisa, né? Por que tem esses espelhos, né? Tem Exato. muito essa questão. Então, por quê? Porque é exatamente essa coisa do ego, a coisa do peso também, você tem que pegar mais peso, porque senão você não vai crescer. Tem essa coisa, sabe? Esses estereótipos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que é pesado pra mim não é pesado pra você. Exato. A gente tem massas corpóreas diferentes, a gente tem peso diferente, a gente tem rotinas diferentes. Sim. Genéticas diferentes. Então você não pode ficar comparando, e a gente fica, né? E às vezes a pessoa até fica meio tímida, né? Por exemplo, a pessoa vai começar, vai fazer um bíceps com 3 quilos, o pessoal fica zoando, fica o quê? E às vezes até a própria pessoa não vai querer fazer o bíceps com 3 quilos, porque, nossa, eu tô aqui com 3 quilos, né? Exatamente. Então é realmente isso, uma afirmação de gênero mesmo na academia. E no esporte, ele também. Ele pega muito essa parte do sempre também do bom, do forte, do que consegue, do mais também, dessa coisa da zoeira. Porque se você for parar pra pensar, o esporte é um ambiente misógino e machistaço. Exato. Né? Então, até você vai falar assim, tal, mas daí tem times LGBTs, porque existem Sim. times LGBTs em São Paulo. Mas até teve um campeonato esses tempos e teve transfobia. Que as meninas lésbicas não queriam jogar com as meninas trans, porque pra elas entendeu? Então, assim, é muito complicado, né? Então a gente não pode nada, né? A gente não pode A nada. gente não pode nada. E, o que vai ganhar? É um campeonato, pra se divertir, sabe? Mas eu não vou aceitar perder tal, só que, entendeu? A gente vai reproduzindo os mesmos, a mesma violência, o mesmo preconceito e a mesma discriminação que as pessoas heterossexuais e cisgêneros fazem com a comunidade LGBT. Exato. A gente pega o que tem de pior do machismo e da misoginia e se não refletir, a gente reaplica. Que a gente gosta, né, dos privilégios, né? A gente fala que a gente vê os privilégios, só que ao mesmo tempo a gente gosta, porque é o poder, né? É o poder sobre o outro. O ser humano quer o poder sobre o outro, né? Então a gente vê isso e fala, não, mas você pode ir até a página 2. Exato. Aqui, eu que mando, porque é assim que é a biologia e blá, blá, blá. Né? Os hormônios, sabe? Tipo, desvantagem. Aí começa a inventar várias coisas que É só transfobia. É só transfobia. Eu tinha deixado pro fim, mas eu acho que esse assunto é muito importante pra gente falar, que tem trazido cada vez mais notícias, pessoas, a gente vê atletas sobre isso, e tem alguns amigos que até me perguntam, mas Milton, a pessoa trans no esporte, o esporte de alto rendimento, vai pra Olimpíada, qual que é a sua visão sobre isso, Matheus? Que o esporte é uma hipocrisia, né? É uma grande hipocrisia. Porque todo mundo ali toma hormônio. Todo mundo, de alto rendimento que a gente tá falando, né? Eu não sou contra, eu deixo bem claro que eu não sou contra, porque é um alto rendimento, certo? A ideia é ver o máximo que um corpo consegue atingir, certo? Então, eu não acho isso uma coisa ruim. Só que assim, né? É muito engraçado, porque todo mundo ali toma hormônio. Mas aí quando se fala, não, tal, não sei o quê, quando é uma pessoa trans, não pode. Aí a gente tá olhando o eixo, aí a gente quer falar, porque tantos anos a pessoa se passou com aquele hormônio, e agora, como que vai fazer? E daí, na verdade, é só transfobia. É só transfobia, porque todo mundo toma. Por quê? Qual que é o treinamento? É de segunda a sábado. Você treina, né? Um atleta de alto rendimento. Treina 8 horas por dia. Quem consegue? Não. Que recuperação que é essa? Que descansa um off domingo e consegue isso aí por meses, né? Não é que a gente tá falando que a pessoa faz isso durante 3 meses. Não, a Pô, pessoa uma tá Olimpíada. Exato.
4 em 4 anos, a pessoa não começou a fazer o treinamento dela Na véspera. na véspera. Eu lembro até quando eu fiz faculdade, tinha uma menina que chamava Nayara, ela era de Pinheiros, ginástica olímpica. Ah. Ela falou que ela tinha 8 horas de treinamento e 3 de alongamento. Imagina você ficar 3 horas alongando. É muita dor. Mas é muita dor, exatamente. E daí é isso, enfim. Por que isso? Porque é principalmente a ginástica que você tem que ser um corpo perfeito, né? Sim. Assim, no sentido de Flexibilidade. força, potência, é uma coisa de louco, né? Então, é mais ou menos isso. E daí aí as pessoas querem questionar isso. E não tem estudos, né? Não tem estudos que fala. E assim, é só a gente comparar. Quando a gente vai começar a harmonizar, você pega uma pessoa cis, a idade dessa pessoa, e fala, por exemplo, vamos supor homens trans, né? Eles têm de 600 a 80 de texto. Aham. Então a gente pega, né, de 20 a 30 anos. Então a gente pega, eu tenho, por exemplo, 29 anos, então eu tenho que ter isso. E é isso, e a gente vai Seguindo esse seguindo esse padrão. padrão. Então a gente já tá seguindo um padrão cis, né? Exato. Então qual que é o problema? Se a gente já tá nesse padrão cis, a gente não tá no padrão trans. A gente já tá no padrão cis. E mesmo assim, eles questionam. Vão lá proibir a pessoa trans no esporte, a mulher trans no esporte. Mas é isso, a mulher trans, porque ainda o mundo, além de transfóbico, é misógino, Sim. certo? Porque você não vê ninguém questionando homens trans no esporte. Não se fala, né? Não se fala de homens trans no esporte. Eles falam, homem trans, na cabeça deles, bem claramente, uma mulher que se veste de homem, foda-se. É isso, porque daí na vida não teve testosterona, então tá tudo bem aí. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra Tem coisa. menos estudo ainda do que para as mulheres trans, né? Tem menos estudo. Porque a sociedade odeia mulher, e daí, odiando mulher, vai odiar a mulher trans ainda mais, né? Porque pra sociedade, claramente, como que um homem não quer ser homem? E tudo entre aspas, né? Tudo bem entre aspas, né? De uma forma bem clara de se entender. Então, é muito mais atacada. O tempo todo é muito mais atacada, e é isso. E você até me mandou, antes da gente começar, um relatório de várias entidades, entidade canadense, inglesa, de que, então, todo o argumento contra pessoas trans no esporte é negacionismo, é transfobia e é anticiência. Porque a evidência científica mostra exatamente o contrário, né? Exatamente. Porque o que acontece? Existe até pra doping, né? Existe um padrão de hormônio ali. Se a mulher trans e o homem trans se enquadram nesse padrão, o que acontece? Exato. Por que não deixar? Por que não deixar? Mas é porque, vamos supor, no vôlei, a mulher trans, ela ficou mais alta do que as... Todo mundo tá vendo até hoje em dia que a altura hoje em dia é só um fator. Exato. É só um fator. Não adianta você ser alta e você não ter potência, você não ter força. Então, não é só sobre isso. Então, tu tá falando que não existe mulher cis alta. Né? Não existe. Você entendeu? Então... Não, e tem outra coisa, até pensando na parte biológica de uma mulher trans, a gente tá bloqueando a testo dela, né? A gente dá um bloqueador androgênico, dá um hormônio à base de estrógeno, e ela perde aquele ação da testosterona. Então não faz sentido. Então todo argumento contrário é embasado num manto de transfobia, num chorume de transfobia, que, gente, vamos ouvir as pessoas trans, vamos ouvir quem tá estudando sobre isso pra falar, e não que a galera conservadora vem falar, não pode, mas você já ouviu, já foi ver, né, os estudos, já foi ouvir pessoas trans no esporte? A galera não ouve, né? Porque eles não, na verdade, a real é que eles não querem perder, né? Para as pessoas trans, né? Então pensa que eles já estão no alto rendimento, já estão competindo com outras pessoas, e daí eles não querem aumentar esse leque. Sim. Porque tem uma coisa que é a superação, né? Então, uma pessoa trans já superou muita coisa pela ser trans. Então, às vezes, ela tem essa força dentro dela que é imaginável. Que uma pessoa cis não tenha, né? Pessoa cis tem. Mas assim, e daí o que acontece? Tem esse embate, né? E eles falam muito que, mas é porque X tempos já desenvolveu a massa, mas o hormônio, ele é essencial. Se você tira, altera. Exato. Você perde massa, né? A gente pode até falar das mulheres cis na menopausa. Exato. Quando elas param, acontece uma queda e todo o corpo muda. Então, não tem. O que você falou de superação, me veio à mente o musical da Brenda Lee,
que é incrível, né? Você assistiu, não Eu fui 2 vezes já. Na verdade, a dica que você deu pra gente do lugar foi essencial. Eu falei. Você falou pra minha mãe, vai naquele lugar lá. A gente ficou na frente das atrizes e foi maravilhoso. E, gente, assistam a Brenda Lee, ela vai começar agora no Sesc. Eu vi no Sesc. E tem uma frase, sem muito spoiler, mas tem uma frase que vem um pouco nessa superação, e eu não quero que seja só essa mensagem, mas a Brenda Lee fala no musical, e aquilo me pegou muito ali no estômago, retorcendo meu estômago. Não lembro o tempo que ela fala, mas ela fala, você não aguentaria nem 1 minuto na minha pele. Sim, e ela repete isso várias vezes. E daí esse bagulho, você fica arrepiando, né? Você fala, meu Deus, mas é isso. Você não aguentaria, não lembro se era 1 minuto, 10 minutos, mas você não aguentaria... Acho que é 1 minuto, eu acho que é 1 minuto na minha pele. E é fantástico, né? Porque só tem travesti no palco. Tem um cara que é o médico da história, né? Que é um cara cis ali, mas o resto é só travesti. E quando que a gente achou que ia ter só travesti no palco e cantando demais? As meninas cantam demais. Não, elas são maravilhosas, maravilhosas. E até um pouco spoiler, o que a gente quer são... E a Erika Hilton fala um pouco isso, que a mídia vem tratando as pessoas trans como a questão de mostrar no Cidade Alerta. Então, a trans ou a travesti foi assassinada, esquartejada, esfaqueada. Mas vamos batalhar contra essa violência, eu não tô passando pano para essa violência, mas a gente quer que a travesti ganhou o prêmio Shell de teatro como melhor atriz da temporada, a gente quer a pessoa trans ganhando medalha de ouro olímpica, a gente quer uma pessoa trans no parlamento, a gente quer essas notícias, né? Se você for ver, a Lineker é uma cantora fenomenal, ganhou coisas importantíssimas, mas só a nossa comunidade sabe. Exato. E ela é um marco. Vozeirão. Um marco pra sociedade brasileira mesmo, sabe? Ela é uma pessoa que canta MPB, da nova MPB, né? Ali, e não é todo mundo que ouve, né? É muito louco, né? Esse pânico moral, né, Matheus, é uma questão que muitas pessoas não têm projeto de país, mas geram o inimigo. Precisa do inimigo, né? Então o inimigo vai ser o trans, a trans, vai ser a suposta, entre aspas, ideologia de gênero que não existe, e para gerar medo nas pessoas, gera um pânico moral, e assim você aglutina um grupo de pessoas que caminha com esse grupo. É porque pessoas trans, tem muitas informação, né? Você não vai conseguir ter informação, por exemplo, no colégio. Isso não vai existir. Pessoas lésbicas, gays, eu acho que ainda acho que hoje em dia deve ter uma pincelada, assim, né? Mas pessoas trans não. Então é muita informação. Então eles colocam isso contra o que eles precisam fazer para ganhar dinheiro. Então toda vez que eles são descobertos de alguma forma, ou tem alguma corrupção, ou alguma coisa assim, o que eles fazem? Eles jogam contra uma minoria que avós, mães, muitas vezes não sabem. Falam, ai, não, realmente, que absurdo, né? Isso, ai, não pode, ai, isso aqui. Então eles jogam, né? Então é um projeto político isso, né? É um projeto político. É um projeto político. Então, o debochar, o tudo. E mostram exatamente isso. Ai, o quanto mais violência, né? Quanto mais violência. E se você... E pensa que na mulher também eles fazem muito isso, né? Sim. Tem muito feminicídio, né? Só que o que acontece... muitas vezes da mulher trans é visto, às vezes é escancarado na rua, né? Porque o feminicídio tem na rua, sim, só que tem muito dentro de casa também, né? Com parceiro, enfim, o ex, tal, né? Todas essas questões. Mas da mulher é em praça pública, né? É em praça pública. E é um crime de ódio, né? Porque não basta lá e assassinar, é assassinar, esquartejar... É mostrar o poder sobre, né? A pessoa, né? Então dá muito mais audiência, né? Exatamente. Porque o ser humano, ele gosta de ver a crueldade, né? Aquilo instiga curiosidade nele, né? A exercer o poder. Exercer o poder sobre o outro. Então, todas as pessoas cis, elas realmente acham que elas podem exercer o poder delas sobre pessoas trans. Isso até aconteceu agora, que uma repórter lá do Gazeta, que foi entrevistar um sertanejo, e ele simplesmente perguntou se ela tinha pau. Assim, não tem nem... repúdio, só
tem que falar repúdio, mas assim, não pode acontecer isso, Não né? pode acontecer isso. Ah, ele deu uma nota, né, de desculpa, tal, sei o quê, que ele, sei lá, que tava, né, falando, mas ele tava bêbado, ele não é transfóbico. Gente, ninguém fica perguntando Não, o, o que tem debaixo das pernas pra ninguém que é cis, tipo, exato. como que é? Ninguém fala isso, né? Mas é isso, porque é pra mostrar mesmo, tipo, quem é uma mulher trans vai me entrevistar? O que essa mulher tá fazendo aqui? É, pra delimitar, né? Exatamente, não, eu quero uma mulher de verdade pra me entrevistar, né? Principalmente que o sertanejo é um ambiente muito machista, né? Sim. Como que vocês colocam ela pra me entrevistar? Volta uma questão que me fez lembrar, Matheus, da questão de novo do corpo e essa curiosidade aí mórbida e até muito patológica sobre saber, entre aspas, o que tem nas pernas das pessoas e trazer a dificuldade. Eu, como pessoa cis, não consigo nem imaginar a dificuldade que é frequentar um banheiro para uma pessoa trans. Ou um vestiário de academia, que daí a gente volta Então, naquele assunto de afastar as pessoas da academia, afastar as pessoas de uma prática de atividade física. tem duas coisas, né? Ou a gente segura até o máximo, O xixi. o máximo É. máximo que a gente aguenta, que tá quase. E pensa que a gente tem que se hidratar, né? Numa academia, Sim. né? Você pensa que tá fazendo atividade física, você tem sede, né? Você tá suando. Tá suando? Ou a gente quer sair o mais rápido possível. Hoje É. em dia, eu tenho uma passabilidade alta, Aham. mas mesmo assim, sou uma pessoa que faz xixi sentada, né? Tipo, Sim. agachado, né? Ah. Então, se você for pra pensar, meus pés, eles ficam pra frente do banheiro. Sim. Então, até hoje, você fica meio que olhando pra baixo, né? Nos vãos pra ver se alguém tá te olhando e te questionando, né? Sobre aquilo pra evitar uma violência. É. E pensa que eu tenho possibilidade, então eu entro ninguém. Agora imagina um homem trans que tá começando, nem hormoniza, ou Sim. tá começando o processo dele, ou ainda tem os seios, ou quer continuar com seios, É. né? Imagina uma mulher trans que majoritariamente é mais alta, É. né? E entra lá, enfim, e tem os trejeitos que as pessoas, né, não acham femininos e blá blá blá. Como que é essa ligação? É muito difícil, né? Ela não é nem aceita, no caso, por exemplo, de uma mulher trans, ela não é nem aceita nem no banheiro feminino e nem no banheiro masculino, que é um absurdo. Ela não deveria nem ser obrigada, mas ela não aceita em lugar nenhum, né? E a atividade física, ela é do movimento, né? Você precisa se movimentar pra fazer. Então, por exemplo, vamos pensar, homens trans que usam binder. Imagina a dificuldade. Eles não sentem a vontade. Explica eu sei o que que é, mas às vezes alguém tá ouvindo a gente, o que que é um binder? Um binder é como se fosse uma faixa. Como se fosse, não, é uma faixa. Que tem vários tipos, né? Mas que prende pra deixar os peitos um pouco mais retos, né? Porque normalmente tem glândula. Tem uma glândula mamária, né? E daí o bico também, ele é um pouco sobressalente ali, Sim. né? Então, e daí isso marca muito a roupa, né? E mamilos são polêmicos, né? É. E é do universo pra uma pessoa cis feminino, né? Então aquilo incomoda, né? Porque normalmente o que a gente vê quando a gente vê uma pessoa, né? A gente olha o peito, não tem peito, é homem, quando você principalmente, quando você vai pensar, é uma lésbica masculina ou é um homem, né? Que também tem essa questão. Então é pra isso. Então aperta bem. Só que acontece, né? Como que aperta aqui, tem um pulmão, né? Então, Você precisa respirar. você precisa. E quando você faz atividade física, expande, né? Você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a sua respiração e você precisa, né? De mais oxigênio. Precisa de quando você tá fazendo força. E aí o que acontece? Aquilo aperta. Então é como se fosse uma briga, né? Sim. Então dá muita falta de ar com os meninos, até de você usar sem fazer atividade física. Agora imagina pra usar. Não, deve machucar a pele, fica úmido. E né? também tem uma fita, né? Tem o binder e tem as fitas, né? Eu usei por muito tempo fita. Aham. Meu, aqui assim destrói, principalmente porque aqui é uma pele muito sensível, né? A gente não Sim. toma muito sol por causa do braço, né? Então é uma pele muito sensível, então ficava em carne viva. Basicamente fica em carne viva. Então, e das mulheres, né, trans, aquendar ali, e imagina que, porque é uma coisa que você senta, agacha, né, e normalmente, putz, a mulher às vezes ela quer usar uma leg, quer usar um shortinho, ela não quer ficar indo de moletom, né, pra academia. Você pode, né, mas assim, como você vai se movimentar, é muito quente, né, são atividades quentes. Então também fica um pouco difícil, né. Porque fica muito, porque a curiosidade é exatamente isso. A pessoa fica vendo muito genital e muito partes íntimas, né? E, enfim, até talvez uma paquera, sei lá, né? E daí isso constrange mais. Então é muito opressor.
é opressor, discrimina e machuca o corpo. machuca o corpo. Exatamente. Aí você vai, por exemplo, falar pro menino trans, não vai com binder. É complicado. Hoje tem estudos, né, que falam que eles estão começando a ter problemas respiratórios porque pressiona, né? É a mesma coisa que eu ficar te abraçando e falar, o dia inteiro você vai trabalhar com alguém te abraçando aqui forte. Você diminui a capacidade pulmonar. Exatamente. E daí entra de novo naquela questão, né? Se o treinamento é inclusivo, você já tá falando que não, né? Que o treinamento, na grande maioria das vezes, não é inclusivo, a gente não acolhe as pessoas. E daí, como que você vê essa questão, então, da importância da gente trazer exemplos ou trazer locais para que as pessoas trans possam ocupar na questão, seja do esporte ou no exercício físico, para as pessoas não do alto rendimento? Então, a ideia, né, é a gente começar a acolher essas pessoas, a ter pessoas capacitadas para ajudar essas pessoas. Mas hoje em dia ainda é um pouco limitado, até porque questão de gênero é um pouco difícil. Por mais que a pessoa seja lésbica, cis e um gay cis, existe um preconceito ali também por pessoas trans, não é? Existem meios ali. Então, a ideia, o que eu acho que deveria ter, nos cursos começaram a falar sobre. Até uma proposta que eu tenho um amigo meu que ele dá um curso de yoga, um imersivo de 3 meses, se eu não me engano, 4 meses, e eu dou uma aula sobre gênero e diversidade. Que legal. E uma parte dessa, né, até explicar gênero, né, e, enfim, sexualidade, é falar assim, como que vai deixar um local melhor? Aí eu falo, realmente, você tá fazendo atividade física? Por que você vai olhar? Porque yoga também deixa a perna pra lá, perna pra cá, né, usa muito o movimento do corpo. Falei, você precisa ficar olhando? Eu acho que começaria você tirando essa curiosidade das pessoas. Sim. Sabe? Tirando essa curiosidade do corpo das pessoas, né? Segundo, pensar num treinamento não tão binário, até porque tem as pessoas não binárias, né? Não tão binário, então colocar o que você precisa. Olha pra pessoa e fala, puta, ela se movimenta dessa maneira, tal. Então eu vou começar a estruturar o corpo dela pra dar autonomia pra ela. Não uma coisa tão tipo, mulher tem que ter bunda e coxa e homem tem que ter braço, costas e peito. Sabe, eu acho que se a gente tirar isso... Sim. Eu sei que talvez é um mundo meio ideal, né? É um mundo bem ideal. Mas a gente tem que idealizar algum mundo pra caminhar, né? Exato. A Senão- utopia... Senão a gente só reclama, né? Eu, até pensando nisso, utopia, a gente acha que é um lugar impossível, mas é um lugar que a gente tem que caminhar para lá, em achar hoje o que existe hoje pra gente chegar nesse lugar. Não é um não lugar, é um lugar possível. E tem uma questão também com a atividade física, que a atividade física, ela... quer dizer, com o envelhecimento em si, que ele é muito distante, né? Das Sim. pessoas. Então elas falam, putz, eu tenho todas essas questões de ter acesso financeiro, ter acesso, né, até opressor, tal. Então eu só não vou fazer. Mas daí vai chegar uma hora que essa conta vai vir. Sim. Que vai ser na velhice. Vai ter quedas, fratura. E daí vai ser muito mais difícil você começar, porque daí você vai ter mais um fator, né? Que é a velhice. Exato. É mais um fator. Que se você não ganhou massa magra, se você não deixou seus ossos fortes, quando chegar na velhice, como é que vai fazer? A maior parte dos seus alunos hoje são mais faixa jovem ou você tem alguns mais velhos? Eu tenho alguns mais velhos, mas eu tenho 30 pra cima, normalmente. 30 pra cima. Eu tenho... Acho que eu tenho 4 que são acima de 50 e poucos anos. Tá, entendi. 4, 5, sim. E de trans, tem pessoas trans te procurando? Não. Tem pessoas trans me procurando. Hoje em dia eu tenho uma agenda um pouco fechada, mas eu dou muito consultoria. Normalmente quando a pessoa trans, eu abraço a consultoria. Eu dou um jeito, eu falo, olha, eu não consigo te atender. Você já tá com a agenda cheia. Mas eu consigo, a gente vai montar um treino, porque exatamente, eu quero acolher mesmo. E também ela fala, mas eu treino em casa, qualquer coisa. Eu falo, não. Você tem que treinar onde você quer. Exato. Você não pode ficar, tipo, eu vou te ajudar, coisa você manda um vídeo, putz, eu tô fazendo certo, não tô fazendo. Então tem pessoas me procurando, mas isso, né? Tem pessoas procurando, talvez, até pra afirmação de gênero. E também tá tudo bem, né? Porque também pessoas trans, elas têm, principalmente quando começa a harmonizar, elas estão fazendo uma outra adolescência, né? Uma adolescência que elas nunca tiveram, né? Sim. Uma vivência de um corpo que tá em transformação, exato. Elas nunca tiveram isso. Então, às vezes, ver a modificação
faz parte. E você falou uma coisa, eu queria resgatar agora da sua fala, do fazer em casa. Também sou contra uma grande parte de fazer exercício em casa e não acompanhado de um profissional capacitado, porque vai ver se você não tá fazendo errado, você vai se machucar. E na nossa conversa prévia, você falou que as pessoas trans precisam ocupar os lugares. E não, porque a gente entra hoje assim, tudo bem você ser gay ou ser trans, mas não vem na minha academia, não sai, não aparece em público de mão dada ou não expressa a sua sexualidade em público. Você falou um pouco sobre isso, né? De não fazer em casa também para uma forma de ocupar esses espaços. Exato, porque assim, para as pessoas, elas. Infelizmente, ou vai na dor ou no amor, né? Normalmente tem essa frase, né? Para as pessoas começarem a ver que isso é normal, pessoas trans ocuparem espaços é uma coisa normal, que elas têm direito a entrar onde elas quiserem, a ir em banheiros onde elas quiserem, elas têm que começar a ir. Infelizmente é isso. Vai machucar, muitas vezes elas vão sofrer preconceito, vai acontecer. Mas se elas se esconderem, também vai continuar o preconceito. Sim. Vai continuar o preconceito. Então, é meio que sobre isso. Tem até uma academia que eu dou aula, que tem uma mulher trans, eu sou um cara trans que trabalho nessa academia, e daí tem diversos corpos na academia, e eu falo, nossa, meu, que gostoso trabalhar lá. Que você vê pessoas com deficiência, você vê pessoas com pouca mobilidade, você vê pessoas trans, e você vê que todo mundo meio que se ajuda. Você fala, caramba, como que legal que seria. Porque daí você entra numa academia dessa, você vê mó galera diferente, você fala, meu, beleza. Nossa, você falou de uma coisa, a academia onde eu faço hoje musculação não tem acessibilidade. Ela tem escada. Se uma pessoa com deficiência não vai conseguir. Não vai conseguir. E é muito louco, porque eu namoro, né? Uhum. E a minha namorada é uma mulher trans. E daí ela não praticava atividade física e tal. E eu falei, meu, deixei rolar. Falei, não, deixa eu rolar. Aí em algum momento teve uma curiosidade. Eu falei, não, eu monto treino pra você. E ela começou a ir, eu comecei a montar pra ela, eu não conseguia dar aula pra ela, mas eu montava o treino, passava um dia e ela começou a fazer sozinha. E ela começou, eu vi que ela começou a gostar. E começou a mudar o corpo dela mesmo, sabe? E ela não toma hormônio. Mais, né? Então, assim, e começou a mudar da forma que ela queria. Que legal. E daí ela começou a ir, eu vi o gosto, ela falou, nossa, mentalmente pra mim é tão bom, sabe? Eu faço, eu fico menos ansiosa, eu tô começando a ter um corpo legal, ela tá ficando com uma coxa mais forte, um glúteo também mais forte. Ela falou assim, meu, que legal. E ela começou, ela teve aquela coisa, não quero braço e tal, mas eu coloquei um de braço ali. E daí ela começou a fazer, e ela começou a puxar, falou assim, não, é importante, né? Então também, não dá pra você também jogar tudo, né? Sim. Falar, não, você vai fazer braço sim, porque tem que fazer. Calma, coloca um pouquinho, depois você vai conversando, você vai tendo aquela malemolência ali, de alguma forma. E daí, como mudou na vida dela. Na vida dela, né? Sim. E você pensa que eu nem tô ali, mas tem alguém, mas na visão dela, alguém te olhando, e ela começou uma academia bem perto. E ela falou, tem que ser perto da minha casa. Eu falei, não, escolhe a academia e a gente vai fazer isso. Aí é uns 300 metros da casa dela e ela vai. E assim, ela nunca me relatou transfobia. É no centro de São Paulo, né? A gente tem que pensar que, enfim, né? Mas assim, transfobia não tem lugar, né? Não tem lugar. A gente pode sair aqui na Avenida Paulista e acontecer. Exato. E daí, e eu falei, putz, meu, que legal, sabe? E daí começou a me falar, nossa, tá vendo? É isso. O quão é importante. E provavelmente alguém vai vê-la ali e vai se sentir mais confortável por ter alguém trans ali. E daí você vai. Tanto que um menino me procurou, um menino trans esses dias, e eu falei assim, ó, se você quiser, você pode ir nessa academia, porque a minha namorada faz também. Que legal. Daí ele falou assim, nossa, ela faz, tal, não sei o quê, faz. Aí vai ter outra pessoa, e você vai começando, e você vai montando um grupo. Até, eu comentei com você que tem um projeto, eu não conheço um menino que chama Trans no Corre, que eles correm no Minhocão, se eu não me engano é de domingo, de manhã. Eles têm um treino na Roosevelt, depois eles vão. Olha que legal. Sim. E daí é uma galera, né? É umas 10 pessoas, 12 pessoas. Imagina essa galera junta correndo. Já faz parte, já abraça aquele minhocão também. As outras pessoas estão falando, olha... Tem um grupo de pessoas trans fazendo atividade física aqui, ocupando esse espaço que é delas também. Gratuito. Exato. Gratuito. E novamente, a importância da gente se agrupar.
fazer coletivos. Então, é isso que você falou nessa academia da sua namorada, de que legal, ou da academia onde você trabalha, que legal ter uma mulher trans trabalhando. Então é importante a gente ver semelhantes, ver pessoas se sentir encaixado e criar esses coletivos, esses grupos e ocupar, porque a gente não é pra ficar só em casa, né? A gente não é só pra ficar em casa. E também a gente não é sozinho, porque é importante a gente ter essa troca de vivência, né? Eu lembro que também quando eu comecei a trabalhar lá, na recepção tinha um menino trans. E o meu CREF, né, que é o... O conselho regional. O conselho regional, né, que deixa eu trabalhar, ainda não tava retificado, por causa da pandemia, tal. Ele super me ajudou, ele falou assim, ó, vou colocar o nome antigo porque precisa, tal, mas, já vou colocar aqui, daí você me entrega depois, e daí você vê que a gente se ajuda, né? Que Porque legal. é a mesma dor, né? É. É a mesma dor, porque, putz, uma pessoa, já tinha trocado, ia fazer 2 anos, você tem que ficar assinando com outro nome, é sacanagem, né? É sacanagem. Além de ser É violento, sacanagem. além de trazer gatilho, ninguém consegue nem imaginar o que é isso, né? Quem não seja trans. Exato, e é um... E sempre quando eu ouço o nome, vem pra um passado, né? Exato. Ah, mas tem que terapia. Ah, às vezes você só não quer, mano. É. Tem coisa que você só não quer. Tipo, não é questão de terapia, você só não quer. Você não se identifica, tá tudo bem, sabe? Exato. E me respeita. Exato, né? se eu mudei, pô. É. Quem vai ser você? Pô, gastei dinheiro, né, sabe? Calma lá, né? Pô. E então é isso. Então, às vezes, você procurar uma pessoa trans, às vezes, pra também te ajudar, mesmo que seja, né? Ah, mas nem todo mundo tem essa possibilidade e tal. Mas como eu acabei de falar, tem grupos gratuitos também. E com pessoas onde elas possam se encontrar. Exato. Você falou de uma coisa que eu acho muito legal, que é a adesão, né? Então, uma coisa é eu falar para um paciente, faça atividades físicas, outra coisa é ele ir lá e fazer realmente. E você trouxe um caso muito legal da sua namorada de começar aos pouquinhos, começar a gostar e agora virar um hábito. O que você faz na sua prática para aumentar a adesão, seja de idosos cis, heterossexuais ou de pessoas LGBT que te procuram? Pra adesão, na verdade, é assim, eu faço uma relação, porque, assim, em São Paulo tudo é trabalho, né? É. Então a gente tem que fazer alguma relação com a nossa realidade, né? Eu falo, olha, todos os dias você não quer ir pro trabalho, né? Não é possível que tem todo dia que você quer ir trabalhar. Não. Às vezes você não quer. Mas aí você vai, putz, você conversa com alguém, você, tipo, troca uma ideia, você ajuda alguém no seu trabalho, você se sente realizado de alguma forma, você fala, putz, ó, que bom que... A atividade física é basicamente a mesma coisa. Não vai ser todo dia que você vai querer ir. Não vai ser todo dia que você vai dar 100%, como você também faz no seu trabalho. Não é todo dia que a gente dá 100% no nosso trabalho, mas você vai. Então é isso. Às vezes a gente coloca a atividade física como todos os dias sem falhar. Tem até esse negócio, né? Todos os dias sem falhar. E 100%. A gente não é 100% em nada. Não. Em nada. A gente não é 100% em nada. Então às vezes você vai, putz, eu vou lá, faz um alongamento. Vai lá, faz uma caminhada. Ou tipo, não quero ir pra academia? Então marca aí 30 minutos e vai andar em algum lugar. Vai numa praça, vai... Mas tem algo programado. Até hormonalmente você vai se sentir melhor. E você falou, tem a ida e a volta. Não é só o estar lá, né? Exatamente, não é só estar lá. Então, assim, você tem que pensar, você tem que doar. Eu acho que a sociedade tem que doar muita da energia pro outro. Mas se você não doar nada pra você não fica nada. Então você tá no seu trabalho, provavelmente doando pras pessoas, mesmo que seja uma troca financeira, né? Porque a gente precisa de dinheiro. Sim. Mas e quando você tá pensando em você, né? E eu não tô falando só de musculação. A pessoa, eu não gosto de musculação. Beleza, tem uma porrada de coisa que você pode experimentar. Hoje em dia, vai na internet, tem muitas coisas online, tenta fazer. Luta, não sei o que, isometria de algumas coisas, né? O bom das práticas coletivas, né? Dança, enfim, é que é isso, né? Um empurra o outro, né? O CrossFit, ele bombou tanto, porque o CrossFit, ele é tudo, né? Ele tem tudo, né? Tipo, você corre, você joga coisa pra cima, você sobe em corda, você... Mas o que mais pega é que os caras fazem com uma família, né? A coletividade, né? Exatamente. E o que abraçou muito os gays também, né? Os gays adoram. Porque é isso, porque foi o único esporte coletivo onde eles puderam acessar sem ter aquela coisa, né? Tipo, nossa, gay não pode, gay é fraco, e, né? Teve muita questão. Então, você começar a pensar que isso é a mesma coisa que você se alimentar. Sim. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, mas durante a semana eu fico muito cansado. Por que você não faz no final de semana? É porque eu preciso descansar. Então a sua vida é uma loucura mesmo, né? Tipo, 1 hora.
uma hora que você fica ali naquele celular, isso aqui é meio maçante. As pessoas falam, uma hora que você tá no celular, mas eu tô gastando energia. O cérebro, ele não quer que você realmente gaste energia. Ele é feito pra você exatamente economizar. Só que ao mesmo tempo, você vai adoecendo. Vai adoecendo. Saúde mental e física. Física. Porque você tá consumindo a vida do outro, mas você não consegue nem consumir a sua, né? Uhum. E é o que você falou, a gente não precisa começar fazendo crossfit, fazendo lá o WOD de não sei quantos minutos. Gente, começa com 20 minutos, 2 vezes, né? E depois vai aumentando, pega gosto, vira um hábito, cria amigos, né? Na academia onde eu faço, tem muitas pessoas idosas. Isso é uma coisa legal. Apesar de ter escada, tem o fato de ter muitos idosos. E daí eles vão, ficam conversando, bate um papo, bota um na esteira, um do lado do outro, e bateu lá, ficou meia hora conversando na esteira. Sabe o que o personal mais gosta de fazer? Treinar com outro personal. Porque um motiva o outro. Não é que eu não sei treinar. É lógico que eu não sei. Eu sei. É lógico que o outro também sabe. É lógico que a gente pode trocar figurinha. Mas o mais legal é você tá fazendo a mesma coisa. Aí o descansa, aí um conversa com o negócio. Puta, vamos fazer assim, tal, vamos montar o treino. Então, a gente não é sozinho, né? Exato. Mas tem uma coisa que você falou de tempo, que eu acho bem interessante falar, por exemplo, quando você fala, eu quero começar a estudar tal coisa. Você nunca vai pegar 2 horas e vai começar a estudar. Vamos começar a estudar. Você não vai sentar e vai ficar 2 horas. Você vai ficar uns 20 minutos. Aí depois você vai passar e fala assim, 2 vezes por semana eu vou fazer 20 minutos. Aí depois você fala, puta, vou ler 3 artigos. Aí você vai aumentando aquilo. Pra você colocar na rotina, nada você coloca na rotina de uma forma que te quebre. Por isso que também é tão importante você ter um bom profissional pra fazer uma adaptação. Porque se você chegar lá sedentário, né? E você ficar dolorido demais, o que vai adiantar? Você vai faltar mais 4 dias, então você não vai entender, o seu corpo não vai entender que aquilo faz parte. Por isso que a adaptação é tão importante. Você tem que se sentir dolorido, mas tem que ser bem pouco no começo. Bem pouco, porque também você nem tem ganho de força nas 4 primeiras semanas. É mais neuromuscular, é mais adaptativo, coordenação. Então você faz um pouquinho e volta. Mas é isso, não pensar no resultado. Porque a gente só faz querendo o resultado, né? Aí, fazer uma pergunta pessoal. Qual que é a sua visão do alongamento? Qual que é a importância do alongamento? O alongamento ele é importante porque é o que acontece, né? A gente fica muito tempo parado em posições, que a gente ativa musculaturas e outras musculaturas ficam inativas. Então, quando você vai, a gente fica muito tempo sentado. Muito tempo sentado. Quando a gente levanta, a gente tá naquela tensão. Então, o alongamento ele é importante. Hoje em dia, a gente pensa mais em mobilidades. Né? O alongamento ele é importante, mas a gente pensa mais em alongamentos às vezes dinâmicos, não necessariamente precisa ficar tipo segurando a perna ali, ó. Sentindo dor. Exato. Mas o alongamento ele é importante porque se você é todo encurtado, como é que você vai gerar força? Né? Vamos supor, vai ficar numa guerra, né? Se, por exemplo, aqui, tá tudo assim. Se um puxa pro lado, ele não tem essa flexibilidade de alongar e contrair, como é que você vai fazer? Você não vai ele tá encurtado, vai ficar brigando, né? Um brigando com o outro. Exatamente. Então é muito importante você fazer e dar uma sensação de alívio, bem-estar, né? Porque a gente tem muita tensão, principalmente aqui, né? Você alongar, eu acho que... Na hora eu sinto dor, mas depois do alongamento eu gosto. Exato, mas exato. O melhor é que alguém te alongue, né? Nossa, aí você só fica sentindo dor, mas você fica não fazendo nada, né? Assim, alongar mais mobilidade te ajuda muito. Né? Matheus, como que o pessoal te encontra? Não sei, você tá ativo nas redes sociais? Como que o pessoal pode te achar, quem estiver ouvindo a gente? Eu tenho Instagram, é mais pessoal, eu gosto muito de... Eu não gosto de coisa muito engessada. Tá. Eu posto meus treinos, eu corro com o meu cachorro, eu gosto de mostrar que eu corro com o meu cachorro. É pessoal, mas eu normalmente posto mais coisas de atividade física. Eu não gosto de, o alongamento é bom pra isso, ok, pra tal, montar muito treinos ali fechados, porque eu gosto muito de ver o corpo da pessoa, eu preciso olhar pra pessoa. Individualizar, né? Exato. Eu preciso olhar, que nem eu falei, a pessoa tem essa retro, né, essa bunda pra dentro, e eu vou passar uma coisa que vai exacerbar isso, vai ficar pior. Exato. Então eu gosto de olhar a pessoa, mas aí você pode falar comigo no Instagram, e a gente conversa um pouquinho e tal, e daí eu passo o meu contato, se a gente fosse fechar, m.mpersonalt. M personal T. Tá. É que é Matheus Machado, né? Então ficou isso. E daí a gente você pode ver. E eu adoro também postar coisas de gênero. A Erika Hilton tá ali no o tempo todo, que aquela mulher Ela é maravilhosa. Meu Deus do céu, velho. Essa daí... Ela é maravilhosa. Se tem uma representatividade, né? Ela veio com esse poder aí. E é isso, a gente quer, e novamente,
a abrir e enxergar pessoas trans ocupando cenários, né? Então, espaço no esporte, espaço no parlamento, tem que ter, porque essa realidade tem que mudar um dia, né? E as pessoas têm. A gente tem que ser visto, né? Exato. Então a gente tem que adentrar as academias aí, a gente tem que mostrar que a gente tá lá, né? Matheus, eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que a gente foi falamos de atividade física, determinantes sociais, como aumentar a adesão, de determinantes de gênero, orientação sexual. Eu acho que eu ia pedir para você uma mensagem final, e eu tava pensando em algumas coisas. Eu fui ler sobre gênero, sobre essas coisas, e a Judith Butler fala um pouco que o gênero é performance. A gente aprende gênero, performando gênero desde quando a gente nasce. Ela fala isso. E teve uma outra parte de uma das coisas que ela tinha falado, que eu até pus aqui, e de novo, nossa conversa é muito sobre corpo. Ela falou assim que o corpo não é sobre o que temos, e sim sobre o que somos. Queria que você elaborasse uma mensagem final, falando um pouco sobre atividade física, o que você quisesse deixar aqui de mensagem para quem está ouvindo a gente. Eu queria falar assim, que assim, você pensar na atividade física, mas como você pensar que o seu corpo é bem clichê, mas é a casa que você mora, que você tem que cuidar, que realmente você não tem que fazer as mesmas coisas que a normatividade pede, né? De tipo, ser forte, ser magro, ser... Não, que você tem que olhar pra você e falar, meu, eu quero fazer porque eu quero ter longevidade. Porque eu quero lá na frente continuar exercendo as coisas de uma forma com autonomia, uma forma saudável, e, tipo, repensar sobre as coisas. Porque, assim, né, pensar o que é ser homem, né? O que é ser mulher, né? Não colocar isso atrelado ao corpo, né? Eu acho que e não continuar. Porque senão você também fere muito os não binários, né? Nessa questão. Não é sobre o corpo. É sobre como você sente, como você quer ser visto, né? E sem você entrar nos estereótipos. Exato. Sem entrar nos estereótipos e fazer sua turminha ali, né? Fazer sua turma, porque é muito legal você pensar na atividade física de uma forma ressignificar isso, né? Não uma forma opressora, como a gente sempre vê na adolescência pra cá. Começar a ressignificar de uma coisa prazerosa, uma coisa que vai te dar endorfina, que você vai se sentir bem, que você vai fazer amigos, que você vai... enfim, ser mais saudável. Então, parar de pensar a atividade física como coisa de mulher e coisa pra homem. Pensar na atividade física como coisa pra você. Coisa pra você e pra longevidade. E pra longevidade. Porque é melhor você pensar nisso agora e não tomar os remédios lá na frente, né? Não ter essas questões. E daí fica... Porque a pessoa fala muito de preço, né? Sim. Mas remédio é mais caro, né? Remédio é mais caro, uma internação, uma cirurgia, tudo muito mais caro. Exato. E daí você tá forte também pras pessoas que você ama, né? Nossa, eu achei muito bom. Adorei nosso papo. Eu ficaria aqui falando e só tenho que agradecer sua presença aqui comigo. Foi ótimo, viu? Adorei. Obrigado. E é isso. Gente, se vocês gostaram, sigam o Matheus. Só repete, m.mpersonalt É isso aí. no Instagram. Alguma outra rede social? Não mais no Instagram. Só esse. Só no Instagram, então m.mpersonalt. Vocês vão falar mais com o Matheus, ver as postagens dele. E se vocês gostaram desse episódio, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas. Atividade física, independente do ciclo da vida, independente da idade que a pessoa tá, é uma atividade para a gente incentivar. A gente tem que enxergar quais são as barreiras para as pessoas não fazerem atividade física, eliminar essas barreiras e facilitar a prática de atividade física, independente da idade, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero. Gente, muito obrigado.